Olá, tudo bom? Eu sou Natália de Maria e esse é mais um Fofoca com Psicologia. Bom, o clima não é muito legal, confesso que eu nem queria ver esses vídeos, fazer um react, mas eu acho que é importante e eu acho que quanto mais a gente comentar e compartilhar, de alguma forma a gente vai conseguir ajudar, talvez alcançar um bom número de pessoas e chegar naquelas pessoas que podem mudar alguma coisa. Eu recebi de várias famílias os vídeos que o Fantástico mostrou sobre os professores estarem sendo agressivos e sem capacitação para lidar com a inclusão que acontece nas escolas. Então eu vou assistir aqui o vídeo do Fantástico e dar minhas opiniões a respeito. Talvez gere polêmica, talvez pessoas não concordem, mas é a minha perspectiva como psicóloga, como pós-graduada em psicopedagogia e ter na minha família os meus pais, que são professores, eu como ângulo da terapeuta, do lado dos pais, que tenta fazer a inclusão, que entra nas escolas, e eu tenho o lado dos meus familiares, que estão nas escolas, que seria o lado contrário do que a gente vai assistir agora, né? Então vamos ver? Falar de 2 casos de educadores que agiram com agressividade contra alunos com deficiência em escolas de São Paulo. Num dos episódios, os pais de um menino com autismo descobriram que o filho é humilhado em sala de aula depois de botarem um gravador na mochila dele para captar o áudio das ofensas. Para especialistas, o desafio da inclusão de alunos com deficiência no ensino só vai ser superado se houver adaptação das escolas e investimento na preparação dos profissionais. Tá, a capacitação dos professores. Ok, mas quem que vai pagar isso? Né? Então, é muita coisa envolvida, sabe? Eu sei que existem países, acho que é nos Estados Unidos, né, que o próprio governo que tem uma capacitação para os professores. Então, eles que dão conta dessa parte e aí eles garantem que todas as crianças que têm o diagnóstico precoce já entram numa turma desde pequenininhos, antes dos 5 anos de idade. Todas as escolas praticamente têm intervenção ABA, né? Então não é só as escolas serem forçadas a capacitar os professores, porque quem as escolas têm que ir atrás? Quem são as pessoas que realmente garantem esse ensino, né? Se a gente sabe que existe a pseudociência, né, que eu não vou nem falar para não ter briga, né? Mas existem outras terapias que não é a análise do comportamento que está nos CAPs, né? Então a abordagem deles vai contra a ciência. Então teria que ter, o investimento seria muito maior. Mas vamos continuar aqui que eu já ficou tenso aqui. Eu não tenho que ficar correndo atrás de você. Ela grita. Acabou. Você não tem idade pra isso. Não saia daí. Tá me entendendo? Todos os dias essa palhaçada. Reclama. Chega com seu choro. Chegou com seu choro porque não tem motivo. Não sabe como agir. Já falta de tomar boa chuva. Se você tomasse uma boa chuva, teria que você parar de sua A gravação foi feita dentro da sala de aula. Bom, o que a gente viu aqui, né, dessa professora? Ela falou que falta de uma boa surra, ou seja, aqui também tem a parte do próprio professor, né, que a gente tem que lembrar que estamos num país ainda, a gente tem as raízes muito fortes na punição. Minha geração tinha sim, a geração dos meus pais apanhavam muito. Então, quantos anos tem essa professora, né? Então, ela acha que a educação é falta de uma boa surra. Então, a primeira coisa aí que já tá errado, no meu ver, né, é achar que a surra vai ajudar. A segunda coisa, além disso, é se a criança tem um diagnóstico de autismo, a punição nesse caso não vai ter nem a mesma resposta que teria para uma criança típica. Até para ela compreender o que está acontecendo, né, é diferente. A forma de compreensão da punição que recebe uma criança típica da atípica já é diferente, né? Então aí, lembrando também, né, a gente nunca pode esquecer que os professores ganham muito pouco. São muitas crianças dentro da sala de aula, eles têm pouco auxílio da coordenação, da diretora, eles têm que dar conta do planejamento de aula, eles têm que dar conta da sala, eles têm que dar conta dos pais, das reuniões, então são muitas cobranças, é compreensível ela estar nervosa. Então tem a parte que a gente tem que ter empatia com o ser humano que tá ali, mas não justifica a forma que foi feita. Então a gente já vê que tem a postura dela, a forma que ela lida com a, entre aspas, desobediência, né? Tipo, eu mando, você obedece. São os valores que são diferentes também, né? Então tem muita coisa envolvida. Vamos continuar. É aula de uma escola particular da zona norte de São Paulo. Os gritos são dirigidos a um garoto autista de 12 anos. Você não quer copiar? Cala sua boca e olha. Depois meu filho, você já me espera por aqui.
O menino é filho do Tiago. Aí ela fala que se fosse meu filho, você já não teria as pernas, que teria quebrado as duas, né? Se você não vai copiar, cala a boca e olha. Então, assim, não tem adaptação, provavelmente. Mas aqui o que a gente pode ver? Será que a criança estava com terapia? Será que as terapeutas da criança fizeram uma visita escolar para verificar quais são as dificuldades? Talvez ele vá falar, mas a criança já tem 12 anos de idade, ela já está na sala, ela fala se ele não quer copiar, só olha, né? Então não tem realmente uma inclusão ali, né? Porque às vezes existe uma dificuldade em cópia também, que para você copiar você tem que ter muitas habilidades envolvidas, né? E inclusive uma de você levantar, abaixar. E alguns autistas também, quem tem a parte sensorial com uma hiperresposta, às vezes dá até tontura você levantar. É muita coisa que teria que ser avaliado. E da Alessandra. Meu filho estava tendo uma resistência muito grande em ir para a escola. O que o seu filho diz a respeito? Eu falei, o problema é esse, ele diz. Ele conversa, ele fala, ele tem um bom vocabulário, só que ele não consegue explicar as situações que acontecem. Quando ele já foi para outra série do sexto ano, passou para o Fundamental 2, aí começaram os maiores problemas, porque também eram mais professores, a rotina mudou, aí começaram mais reclamações, né? Era ligação dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ah, o seu filho jogou mochila, seu filho saiu correndo e bateu a porta. Eu falei que eu poderia ficar um tempo com ele na escola, e não me deixaram. Aí eu falei, a gente pode trazer um profissional, então, um acompanhante para ficar com ele? Não podemos aceitar acompanhantes de fora e também não fornecemos esse acompanhante. Perguntou se podia entrar, a escola também falou que não colocaria o AT na escola. Bom, não sei se vocês sabem, mas de acordo com a lei Berenice Piana, a escola ela tem que garantir um auxiliar especializado para quem tem um diagnóstico e tem apresenta dificuldades em acompanhar a sala, né? Porque esse auxiliar ele tem que garantir que essa pessoa ela vai ter os mesmos estímulos da turma toda, né? De poder acompanhar a sala, de ter uma adaptação, de não sobrecarregar a professora também, né? Garantir que as necessidades dele, como ela é treinada, né? Vai conseguir fazer com que essa criança, esse adolescente, ele se integre melhor na sala de aula. Então a gente vê aí, a escola já fez algo que não deveria, né? Proibir a entrada desse AT. Então o que a gente aconselha as famílias a fazerem? Existe todo um passo a passo que a gente indica as famílias a fazer. Primeiramente, quando for fazer uma matrícula na escola, já verificar se existe a possibilidade de ter este AT. Mesmo sabendo que por lei eles são obrigados a ter, pensa no transtorno que é ir atrás de um advogado, da Secretaria de Ensino, conseguir esse AT, o climão que fica na sala de aula. Às vezes é melhor ir para uma escola que já vai aceitar. Ir para uma escola que vai garantir esse auxiliar na sala. Existem pessoas também que vão na justiça, que já tiram a criança da escola, porque pelo menos você indo nos direitos, essa escola possa se conscientizar para o futuro das crianças que vai entrar. Então, observa vários cenários que pode acontecer na sala de aula. Aqui a gente já vê que é necessário a gente falar para os pais isso também. Verifica se na escola já consegue, porque metade dos transtornos aí a gente já conseguiria evitar. Mas eu sei que não é uma realidade fácil. É difícil encontrar uma escola. Vamos conversando sobre isso, né? Que tem muita coisa para falar. O projeto tem que ser muito bem elaborado. Já tem projetos que funcionam lá fora. Seria só replicar, mas vamos continuar aqui. Então, recebeu um relatório assinado pela diretora Andréa Cláudia Camargo, que é dona da escola. O relatório dizia que ele tinha preguiça de fazer a lição, que muitas vezes ele fazia ruídos de bicho. E aí, depois desse relatório, que veio, né, também a ideia da gravação. Pra gente ter mais informações a passar pros terapeutas dele. Os pais... Então, aqui os pais falam que receberam essa avaliação. Já é estranho, porque a escola falar que é preguiça, que ele tem disposição, mas tem preguiça, também é falta de conhecimento, né? Então, uma das coisas que, além de você procurar ver se eles conhecem sobre inclusão antes de matricular seu filho, ainda mais de ser uma escola particular, né? Então eles têm condição de pagar uma escola, a gente sempre aconselha que os terapeutas entrem em contato com a escola e façam uma visita escolar, façam um treinamento com essa escola. Existem muitas escolas que são abertas a ser treinadas, porque isso vai garantir psicoeducação na escola, pode ajudar outras crianças que também devem ter algum transtorno nessa escola, né? E isso para a vida também, né? Porque cada professor que vai ter a sua psicoeducação também tem uma família, né? Também vai passar para frente. Acho que falta bastante essa movimentação desses cursos serem feitos. Uma das dicas é converse com os seus terapeutas, fazerem essa visita escolar. A escola proibindo, acredito que seja melhor mesmo a gente fazer a mudança, né? Matricular em outro lugar. E se você tiver condição e tiver força de vontade, abrir, né? Entrar em contato com a parte jurídica dos direitos para elas poderem se movimentar, para isso não acontecer novamente e ajudar outras pessoas, porque isso causa traumas em todo mundo. E isso é uma realidade, infelizmente, maior do que a gente imagina, né?
Colocaram um gravador na mochila por 3 dias seguidos. No dia 19 de abril, esse foi o registro em uma das aulas. Já não conhece, né, o que é o transtorno, né? Já não conhece os impactos, né? Então, uma das coisas que a gente faz, que tem que ser junto com os terapeutas, é qual que foi o comportamento, o problema? Qual que foi a dificuldade? Vamos avaliar? Porque existe, assim, uma série de coisas que na intervenção ABA, a análise do comportamento aplicado, garante que isso não aconteça. Vamos supor, ele começou a chorar. O que aconteceu antes? Foi pedindo para fazer uma lição. Será que essa lição está adaptada? Né? Vamos investigar. Então, antes da gente sair julgando a resposta dele, o que aconteceu no antecedente, né? Então, assim, o ABA, que é a ciência que eu atuo, ele traz tudo isso pra gente como ferramenta para que isso não aconteça. Para isso, as escolas têm que estar abertas a aprender uma coisa nova, né? E eu entendo que é muito difícil para as escolas, porque cada ano numa escola existem coisas novas, projetos novos, só que é importante a gente trazer a base científica, né? Trazer o que já funciona em outros países e aplicar aqui, né? Então existem algumas coisas que podem ser feitas para não chegar aqui. E aí no final abrir o BO, mas será que aprendeu alguma coisa? Mas é bom a gente comentar, tá vendo isso daqui, porque isso a maioria das coisas acontece. É isso que acontece, na verdade. Esse dia foi que nós ouvimos essa situação. A gente ficou alguns dias sem conseguir dormir. Eu não conseguia falar com ninguém, porque eu começava a falar com alguém e começava a chorar. O casal decidiu registrar um boletim de ocorrência de discriminação por motivo de deficiência contra a diretora Andréa. Desrespeito, humilhação, culpa também. O sentimento de ter falhado, talvez. Medo, sabe? Um sentimento de medo também, assim, de deixar o filho da gente em algum lugar e pensar que pode acontecer, né, isso com ele, de novo. Os pais também movem uma ação indenizatória contra a diretora e contra a escola. A gente teve uma violação da família como um todo, né? Entendemos que os pais também sofreram danos, mas sem dúvida alguma a criança foi a mais prejudicada. A diretora Andréa Cláudia Camargo não respondeu ao pedido de entrevista do Fantástico, nem por celular, nem por e-mail. Também fizemos tentativas com a secretária e com um advogado da escola. O caso do filho de Tiago e Alessandra não é único. Na semana passada, circulou um vídeo de uma professora maltratando uma estudante de 13 anos. A adolescente tem transtorno desafiador opositor e deficiência intelectual moderada. Vai pra direção agora! Nós vamos! Isso aconteceu em uma escola estadual de Sales de Oliveira, município do interior paulista. A estudante é filha de Dinalda e Edson. O casal contou que a adolescente já enfrentava problemas havia um ano. A escola só falava que a nossa filha era culpada. Que a nossa filha, o comportamento dela era difícil, o comportamento dela agredia, que a nossa filha era violenta ali. Nós acreditávamos na escola e acreditávamos nos profissionais que estavam lá dentro. O que ela dizia pra você? Ela não dizia nada. Ela chegava em casa, ela ficava quieta quieta. e ficava no quarto. Ela não ficava nem com vontade de levantar para ir pra escola. Foi aí que eu não comecei a notar a diferença nela. Daí nós fomos... Tem DI e tem TOD, né? TOD geralmente é desafiador, né? Eu não vi isso, não vi um comportamento desafiador. Talvez de não levantar. Chega em casa, se tranca. Mas de qualquer maneira, porque assim, para um TOD, gritar com ele é a pior coisa. Então aí a gente vê mais uma vez a falta de capacitação dos professores dos transtornos. E então se ele tá fazendo alguma coisa errada, a professora tira da sala de aula, né? Daquela forma ainda, que é uma forma que geralmente o TOD gosta, né? Que é o enfrentamento. E ainda sair da sala de aula, se ela não estivesse gostando de estar lá dentro, ele ainda vai premiar, né, a pessoa, né? Então existem várias formas de intervenção, por isso que é muito importante. Se também o governo ajudasse nos tratamentos, né, se os convênios ajudassem, que é complicado. É muito complicado para mim ver isso, porque é tantas coisas que precisam ser feitas que às vezes me dá gatilhos. Vamos continuar. Tanta diferença assim. Tem coisa errada. Nossa filha nunca foi uma menina de agressividade nem nada. Aí. Mas eles passavam pra nós e nós acreditando. E simplesmente tava tudo Pode, errado. O episódio aconteceu na quinta-feira da semana passada. A aluna foi levada para casa e a escola comunicou aos pais que ela havia sido agressiva. Nesta semana, os pais foram surpreendidos ao assistir o vídeo na internet. O que vocês sentiram ao ver aquelas imagens? Só isso, é indignação até hoje. Quando eu penso nisso, vejo isso aconteceu com a minha filha. O que é isso? Essa é indignação, professor. Nós fomos traídos. Nós fomos enganados. O vídeo mostra a professora dizendo que foi agredida fisicamente pela aluna. A professora chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a estudante. O tempo todo ela tá ali de cabecinha baixa, concordando com a professora. Na hora que a professora puxa a carteira lá, ela se assusta. E ela fala, mãe, o tempo todo eu não encostei na professora. Revolta. Oi, santo Deus, oi. Então, que uma criança... Né? Porque ela tava abaixada e a professora foi pra cima dela, ela levantou a mão assim, né? Por que a professora foi em cima? Quem que vai em cima assim, né? Se a gente puder depois voltar, né? Ela tá abaixada, a professora vem em cima, ela só levanta. Não foi um murro, né? Foi só
parece uma resposta, né? Um outro colega de sala gravou de maneira escondida para conseguir demonstrar o que havia acontecido. Não fosse esse vídeo, muito provavelmente os pais não teriam tido conhecimento do que efetivamente aconteceu ali. Nós iremos aguardar todas as diligências que estão em curso para avaliar quais são as medidas legais cabíveis. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação afirma que a professora foi afastada da sala de aula e que uma apuração foi aberta, sendo que ao final do processo ela poderá ter seu contrato rescindido. No caso das pessoas com deficiência intelectual ou algum comprometimento cognitivo, essa pessoa vai enfrentar também certamente barreiras atitudinais. O que a gente chama de barreira atitudinal? É a atitude das pessoas que lidam com essa pessoa com essa deficiência, com essa pessoa com deficiência e não tem capacidade, preparo. Infelizmente a matrícula é aceita, mas o aluno é colocado lá de maneira negligente e de alguma forma aguardando-se que os pais desistam. Para você fazer a inclusão de verdade não é preciso só boa vontade, é preciso investimento, né? A lei garante que essas crianças têm direito à adaptação de material, à adaptação de currículo, à adaptação do espaço, a um acompanhante especializado muitas vezes. A deputada Andrea Werner preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Só neste ano, ela recebeu 197 denúncias de violações nas escolas. As pessoas não querem dar aqueles recursos que são importantes, de fato, para que essas crianças não sejam só matriculadas, mas estejam, de fato, incluídas nas escolas. É olhar para aquela criança e pensar que aquele ali não é o lugar daquela criança. É olhar para a criança com deficiência e presumir incapacidade, presumir que ela é incapaz pelo simples fato dela ter uma deficiência. Vou finalizando aqui. Primeira coisa que a gente sempre fala é intervenção precoce. Na intervenção precoce, a gente já vem acompanhando quais são os déficits, né? Onde ele tem mais comprometimento, independente do transtorno, independente do diagnóstico. Porque qualquer pessoa pode ter um impacto no desenvolvimento. Aí, verificando aonde tem esses impactos, esses déficits, né, de acordo com o que é esperado para cada idade, antes dos 5 anos de idade, a gente consegue, né, usar a neuroplasticidade, essa janela de oportunidade, para conseguir diminuir esses impactos na fase adulta. Agora, se ele já é um adulto, né, a gente tem que avaliar também se ele teve intervenção, se aquela criança nessa sala de aula ela vai ter quais ganhos, né? Então a gente tem que verificar se existe essa possibilidade dessa inclusão, né? E a gente tem que fomentar também, ela teria que estar ali ou umas escolas especializadas, especiais, né? Então tem que ter essa reflexão, porque ir para a sala de aula, né? Os pais matricularem, tem um plano, né, de aula, tem um PEI, né? Tem terapias, né? A gente tem os objetivos para aquela criança, porque senão não é inclusão. Então, na inclusão, ambas as partes têm responsabilidades, né? A família nas terapias, se não tem a condição de pagar umas clínicas, fazer intervenção em casa, né? Por isso que a gente aqui faz as orientações parentais, existe a responsabilidade em ambos os lados, né? Na escola de ir atrás dos direitos, né? Porque elas podem se movimentar na delegacia de ensino, que eles têm que falar, que talvez lá vão ter órgãos que vai entrar em contato com os vereadores, né? A família também tem que ter a responsabilidade de ir atrás das terapias, de investigar essa matrícula, né? Essa escola vai ter a oferecer, entrar em contato com as terapias, né? Se a escola tem terapeutas, indica para essa família. Se a família não tem condição, ela pode ir atrás de orientação parental e terapeutas. Existem locais, existem vídeos na internet que auxiliam também, existem pessoas que fazem um trabalho também um pouco mais social, que conseguem ajudar. Então a gente tem que se unir, tem que passar informação. Não é fácil, porque a gente tem que mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar todo o cenário. Tem vários cenários, né? Tem o cenário que é dos pais, tem o cenário das escolas, tem o cenário do governo, tem o cenário das terapias. Os terapeutas podem orientar essas famílias. Então existe aí uma psicoeducação que falta, né? Então por isso que a gente está aqui, de fazer um trabalho de integração com a tríade de sucesso, que é família, escola, terapeuta. Bom, não é um tema que eu gosto de falar, mas na área dos transtornos, a maioria das coisas que a gente tem são pesadas. A gente ainda não tem terapias fácil, os convênios barram, as escolas não têm capacitação, o governo também fica de olhos vendados da história. Então, cabe a nós, né, compartilharmos, fazer divulgação disso e quem sabe ajudar. Então é isso, mais uma vez precisando, continuo por aqui. O que eu puder ajudar também, encaminhar, conversar, pode entrar em contato com nós, nossas parcerias, que a gente tem parceiros também, em grupos que auxiliam. Por hoje é só, não esquece de compartilhar esse vídeo se você achou importante, curtir e se inscrever nas redes sociais, tá bom? E é isso, beijos, tchau, tchau.